Prepara a tua Bíblia. Nós vamos continuar o nosso estudo, né? Nós começamos na semana passada um estudo que tem como objetivo nos fazer conhecer melhor a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos descobrir nesse estudo quem é Jesus. Amém? Nós começamos lá no Evangelho de João, capítulo 1, e vimos que no início, no princípio de todas as coisas, Jesus era o Verbo. Vimos que antes de tudo existir, antes de qualquer coisa existir, Jesus já existia. Vimos que Ele é o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Vimos o que João quis dizer quando revelou que Jesus era o Verbo. Vimos que nas escrituras hebraicas, o verbo ou a palavra era considerado o agente de criação. Vimos que os hebreus acreditavam que Deus criava tudo pelo poder do verbo, pelo poder da palavra. E nós vimos que a nossa Bíblia confirma essa crença. Nós lemos no Salmo 33 que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Nós vimos que Deus falou e tudo se fez, Deus ordenou e tudo surgiu. Vimos que se somos cristãos de verdade, então a nossa fé tem que ser essa. A nossa fé tem que ser que Deus criou tudo pelo poder da palavra. Se somos cristãos, a nossa fé tem que estar lá no 1º capítulo de Gênesis, onde nós encontramos Deus falando e as coisas sendo criadas, vindo à existência e tudo criando vida. Nós vimos, queridos, que o escritor aos Hebreus, capítulo 11, verso 3, também falou que pela fé, nós cristãos entendemos, temos o entendimento que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Vimos que o mundo lá fora acredita que tudo foi criado por uma explosão e que nós somos frutos de uma evolução, mas nós não temos essa fé. Nós temos a fé que tudo foi criado pela palavra e nós acreditamos que a palavra, que o verbo de Deus é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Senhor, Salvador, Rei, Jesus Cristo. Amém? Aí nós vimos então que João chamou Jesus de Verbo porque ele entendeu que Jesus é a expressão do poder e da ação de Deus. Vimos que João entendeu que Jesus é o Verbo, o agente de Deus que cria todas as coisas e faz acontecer todas as coisas. Ou seja, você só está aqui porque Jesus te criou. Amém? Você é uma criação de Jesus Cristo. Talvez hoje você esteja meio afastada dele, mas você, mesmo assim, foi ele que te criou. E se você está aqui hoje é porque ele quer te trazer para perto dele de novo. Amém? Nós vimos que João revelou que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que existe existiria. Vimos que Paulo confirma isso em Colossenses 1, verso 15 e 17, que em Jesus foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, e que nele tudo existe, tudo subsiste. Vimos que ele é a imagem visível do Deus invisível. Vimos que se quisermos ver o Deus Pai, temos que olhar para o Deus Filho. Amém? E hoje nós vamos continuar então aprendendo sobre a pessoa de Jesus Cristo. Vamos continuar descobrindo quem é Jesus. Abre de novo a tua Bíblia lá no livro de João, capítulo 1. Queria que você prestasse atenção, querido, porque talvez você receba um milagre e esse milagre não mude a tua vida, mas se você conhecer Jesus, a tua vida vai mudar. Amém? Às vezes você está buscando um milagre pensando, se eu receber esse milagre a minha vida vai mudar. Talvez a tua vida não mude com o milagre,
mas com certeza ela vai mudar com o conhecimento da pessoa de Jesus. Amém? João capítulo 1, verso 1. Nós vamos ler do verso 1, do 1 ao 3, que já trabalhamos semana passada, e do 10 ao 14, amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. O Verbo, versículo 10 agora, o Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele foi feito, ele veio, aliás, versículo 11, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito, o poder, a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito. Meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, para aprender sobre o teu Filho. Eu sei, Senhor, que eu posso falar aqui a noite toda, Senhor, mas se o teu Espírito não ensinar esse povo, eles não vão entender, Senhor. Não vão receber, Senhor. Por isso eu peço que o teu Espírito venha sobre essa congregação nessa noite. Venha sobre esses homens, mulheres e jovens que estão aqui. E revelem, Senhor, a eles o teu Filho. Que o teu Espírito Santo revele teu Filho em nós nessa noite. E que seja para a honra e glória do teu nome. Diga amém. Hoje, queridos, nós vamos falar sobre o Verbo que veio ao mundo. Nós vamos estudar o versículo, do versículo 10. Eu gostaria de ir até o 14, mas eu acho que não vai dar tempo, então eu acho que nós vamos estudar hoje o versículo 10, 11 e 12. Amém? E eu queria que tu prestasse atenção, queridos, na sequência desse estudo. João inicia o seu evangelho falando que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo que é Jesus estava com Deus, e o Verbo que é Jesus era Deus. Então no princípio ele estava lá com Deus. E agora no versículo 10, João fala que o Verbo estava no mundo. O Verbo agora não estava mais com Deus, o Verbo agora estava no mundo. O Verbo agora estava com os homens. E existiam no Antigo Testamento muitas profecias a respeito da vinda de Jesus, da vinda do Messias, da vinda do Salvador. E eu quero ler com você apenas uma dessas profecias nessa noite, no livro de Isaías, capítulo 7, abre lá para você entender. Eu quero ir bem devagarzinho, querido, para a gente entender tudo, como aconteceu. Olha o que diz Isaías, capítulo 7, profeta Isaías, capítulo 7, amém? Versículo 14, Isaías 7, versículo 14, diz assim, preste bem atenção. Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. Qual é o sinal? A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Nesta profecia, Isaías não chamou o Filho de Deus de Jesus, não chamou o Filho de Deus de Cristo, ele chamou o Filho de Deus de Emanuel, e isso tem um significado. A palavra Emanuel, querido, significa Deus conosco. Ou seja, Isaías estava profetizando que Deus viria ao mundo. Você está entendendo? Isaías estava profetizando que um dia Deus se revelaria ao homem de uma forma visível. E agora no verso 10, João está dizendo que o Verbo veio ao mundo. João
revelou que Deus estava no meio dos homens. Você está entendendo? Como que isso aconteceu? Nós temos que entender tudo isso. Como que isso aconteceu? Como que o Verbo se fez carne? E mais, por que o Verbo se fez carne? Por que que ele veio no mundo? Nós estamos conhecendo Jesus. Olha, Mateus capítulo 1. Nós temos que ler a Bíblia e vamos ser libertos por ela. Mateus capítulo 1, abre lá. Como que Jesus veio ao mundo? Por que que ele veio ao mundo? Mateus capítulo 1, amém? Verso 18. E foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo, e por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ponto. Tudo isso aconteceu para quê? Para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Preste atenção. Essa passagem mostra como e por que Jesus se fez carne. Veja como aconteceu. A Bíblia diz que Maria estava prometida a José. O matrimônio judeu constava de 3 passos. Primeiro, queridos, as duas famílias, a família do noivo e da noiva, ficavam de acordo com a união. Eles faziam um acordo, eles sentavam, conversavam, viam os prós, viam os contras, viam se era bom para todo mundo. E eles então, entre famílias, firmavam aquela união. Depois que eles firmavam aquela união, vinha o segundo passo. E o segundo passo era anunciar para a sociedade. Todo mundo ficava sabendo que aquela moça agora estava desposada, agora estava comprometida com alguém. O compromisso era anunciado. E nesse ponto, querido, os noivos já não podiam mais voltar atrás. Quando todo mundo ficava sabendo daquele noivado, a coisa ficava séria. Não é igual hoje que a gente vê as pessoas colocando no Facebook hoje em relacionamento sério e amanhã solteiro. Não. A coisa era séria. A partir do momento que era anunciado para a sociedade, não podia mais voltar atrás. Quando todo mundo ficasse sabendo, aquela união só poderia ser dissolvida ou pela morte de um dos dois, ou se houvesse uma traição, aí poderia acontecer o divórcio. Qual era o terceiro passo? A partir do momento que o noivado era anunciado, eles davam um intervalo de aproximadamente 1 ano. Para depois desse intervalo, a noiva saía da casa do seu pai, se juntava com seu noivo, ia morar com seu noivo, e aí era consumada a união física. Você está entendendo? Então aqui, queridos, Maria estava prometida a José, ela era noiva de José, todo mundo já sabia que ela era noiva de José, e ela estava naquele período de aproximadamente 1 ano ali, esperando para ir morar com o seu noivo e consumar a união. Ou seja, eles ainda não tinham mantido relações, mas Maria estava grávida. A Bíblia diz que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Como aconteceu? Veja em Lucas capítulo 1. Escola bíblica é bom, né? Aleluia. Se a gente não vem aqui para aprender, querido, a gente está perdendo tempo aqui. Como aconteceu? Como que o Espírito Santo fez isso? Olha o que diz em Lucas capítulo 1,
verso 34. O anjo estava conversando com Maria, o anjo anunciou a Maria que ela ia dar à luz um filho, e Maria então perguntou ao anjo, como acontecerá? Verso 34, Lucas 1:34, como poderá acontecer? Eu não conheço em intimidade nenhum homem. E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Amém? O anjo explicou para Maria como que ela ia ficar grávida. O anjo disse, não te preocupa, eu sei que você é virgem, isso faz parte da revelação, da profecia. Então, você vai ter que receber sobre ti o Espírito Santo descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, o que foi gerado no ventre de Maria, queridos, o corpo que foi gerado para Jesus no ventre de Maria foi gerado pelo Espírito Santo. Foi gerado um corpo para Jesus, e Maria estava grávida, e agora ela só tinha um probleminha, que ela explicar para o seu marido que ela ainda era virgem, mas estava grávida. Olha que complicação. Deu problema. Ela só tinha que convencer o marido dela que ela ainda era virgem, mas que ela estava grávida. A situação de Maria não ficou fácil, queridos. E ela não falou, eu não sei, em nenhum lugar diz que ela contou, mas ele descobriu. Começou a crescer a barriguinha. Ele descobriu. E a Bíblia diz que ele era um homem justo, presta atenção nisso. Deus sabe o que faz. Ele controla cada passo, querido. Porque se ele tivesse feito isso com uma mulher que era casado com um doido, o cara tinha matado ela. Mas ele já fez isso com uma mulher que era casada com um justo, com uma pessoa séria, com uma pessoa temente a Deus. Então o que aconteceu? Quando ele ficou sabendo, ele não quis expor Maria à desonra. Por quê? Porque naquele tempo, querido, a mulher que fizesse isso, ela era apedrejada até a morte. Era a lei. Então, José poderia levar aquela mulher diante dos juízes de Israel e dizer, ela me traiu, está grávida, e eles iam apedrejar ela. Mas ele não queria fazer isso. E ele estava lá matutando, pensando como ele podia romper aquele noivado, como é que ele podia fazer a coisa acontecer, sem prejudicar muito Maria. Com certeza estava uma guerra dentro dele. Uma hora ele pensava, como é que essa mulher fez isso comigo? Confiava tanto nela. Mas daqui a pouco ele estava pensando, eu tenho que dar um jeito de ela não morrer. Ele estava lá matutando o que fazer. E a Bíblia diz que daqui a pouco ele pegou no sono e um anjo veio. Aleluia. Um anjo veio e disse, José, filho de Davi, fica tranquilo, você não é chifrudo, filho. Não tema receber Maria como tua esposa. O que nela foi gerada, não foi gerada por outro homem. Foi gerado pelo Espírito Santo, meu filho. O anjo disse, fica tranquilo, para de coçar a cabeça. Porque o que nela foi gerado não é filho da carne. O que nela foi gerado não é fruto da carne, o que nela foi gerado é fruto de um relacionamento, não é relacionamento entre homem e mulher, é relacionamento com o Espírito Santo, é fruto do Espírito Santo. Aleluia. E a Bíblia diz daí que José, ouvindo isso, ele recebeu Maria como sua esposa, queridos, ele não teve dúvida nenhuma. Porque ele sabia que se um anjo veio do céu para falar isso, tinha que ser verdade, porque no céu não tem mentira. Se fosse um amigo dele que tivesse falado, ele duvidaria. Mas foi um anjo que veio falar, querido. Foi um anjo que veio livrar a barra de Maria, porque se Deus colocou ela naquela, Deus ia tirar ela daquela. Você está entendendo?
Então ele recebeu Maria como sua esposa a partir daquele momento. E por que tudo isso aconteceu? Nós encontramos aqui dois motivos. Primeiro, está no versículo 22 e 23, onde diz que tudo aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse através do profeta. O que o Senhor disse através do profeta? A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Por que isso aconteceu? O segundo motivo está registrado no versículo 21, onde o anjo fala para José: Maria dará à luz um filho, e você chamará ele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia! O verbo se fez carne para quê? Para salvar o seu povo dos seus pecados. O verbo veio ao mundo para cumprir a profecia de Isaías, para cumprir todas as profecias do Antigo Testamento e para salvar o seu povo dos seus pecados. Ele veio para te salvar. Ele veio para salvar o seu povo. Mas aconteceu um problema. Versículo 10 diz que o verbo criador do mundo estava no mundo. O próprio Filho de Deus estava no mundo, mas o mundo não o reconheceu. Ou seja, a criatura não reconheceu o Criador. Havia várias profecias sobre a sua vinda, e ele veio, mas a humanidade não reconheceu. Aquela geração, queridos, não reconheceu que aquele menino que nasceu numa manjedoura era o Criador de todas as coisas. E o pior de tudo, o seu próprio povo, os judeus, não reconheceram e não receberam. Versículo 11 diz: ele veio para os que eram seus. Quem eram esses que eram seus? Quem eram esses para quem ele veio, para quem ele se fez carne? Eram os judeus. Você tem que entender que a princípio Jesus veio apenas para os judeus. É por isso que quando aquela mulher samaritana pede um milagre, que ela pede, aleluia, para ele curar a sua filha que estava endemoniada, ele diz assim, ó: não é bom tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Por quê? Porque ele veio a princípio para os filhos de Abraão, descendentes de Abraão, que era o povo que tinha aliança com Deus, os judeus. Então ele veio para aqueles que eram seus, para os descendentes de Abraão, mas eles não receberam. Ele veio cumprir a profecia. Eles estavam esperando, mas quando ele veio, eles não reconheceram. Quando o verbo se fez carne, eles não o quiseram. A grande maioria dos judeus não aceitou. Não recebeu Jesus. Não quis Jesus. E aí sabe o que aconteceu? Os judeus não quiseram. Então ele se ofereceu para todos. Veja como ele fala isso, como ele explica isso no livro de Lucas, capítulo 20. Os seus não quiseram. Aí ele conta uma parábola. No livro de Lucas, capítulo 20. Livro de Lucas, capítulo 20, verso 9. Amém? Veja o que fala essa parábola. Jesus conta essa parábola. Então ele começou a contar ao povo esta parábola. Um homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns agricultores e ausentou-se do país por muito tempo. E no devido tempo mandou um servo aos agricultores para que lhe dessem frutos da vinha. Mas os agricultores espancaram o servo e mandaram embora de mãos vazias. De novo enviou-lhe outro servo, mas eles o espancaram também, insultando, mandaram embora de mãos vazias.
E mandou ainda um terceiro, mas eles também o feriram e o expulsaram. E disse então o dono da vinha: que farei? Mandarei meu filho amado. Talvez eles o respeitem. Mas quando os agricultores o viram, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E atirando-o fora da vinha, eles o mataram. Que lhes fará então o dono da vinha? Virá e destruirá esses agricultores e dará a vinha a outros. Ouvindo eles isso, disseram: que é isso que acontece? Que isso não aconteça. Amém? Olha aqui, por favor. Nessa parábola, o dono da vinha simboliza Deus. Os agricultores para quem ele arrendou a vinha simboliza Israel, simboliza o povo judeu. Os servos que o dono da vinha enviou para cobrar simbolizam os profetas do Antigo Testamento, que foram mortos, assassinados, espancados, rejeitados pelo povo. E o filho do dono da vinha, que veio por último, simboliza o próprio Jesus Cristo. E ao contar essa parábola, Jesus está lembrando aos líderes judeus que os seus antepassados rejeitaram todos os profetas que ele enviou. E que agora, depois de ter enviado muitos profetas, ele estava enviando o seu filho, e eles também estavam rejeitando o seu filho, o próprio Verbo encarnado. E Jesus falou que agora eles estavam então rejeitando o filho do dono da vinha. E por esse motivo, ele não seria mais exclusividade dos judeus. Por esse motivo, ele passaria a ser oferecido a todos, a outros, a nós, queridos. Nós temos hoje o direito de ter Jesus na nossa vida. Foi isso que João falou. Ele veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. E no verso 12 ele diz: mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João está dizendo que não importa a tua descendência, ele está dizendo que todos que recebem o Verbo encarnado, que todos que reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar a humanidade dos seus pecados, e crê no nome dele, recebe poder, recebe autoridade, direito de se tornar filho de Deus. Mas pastor, eu pensava que todo mundo era filho de Deus. Você pensava errado. Porque só se torna filho de Deus quem crê no Filho de Deus, que veio ao mundo encarnado. Sabe, a igreja católica tem o costume de batizar crianças, porque diz que se morrer sem o batismo, a criança morre pagã. Nós temos o costume, queridos, aqui, de quando vem uma criança, a gente apresenta ela para Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos: nem batismo, nem apresentação de criança as torna filhos de Deus. Você precisa entender isso. Eu batizei, eu apresentei, agora é filho de Deus. Não. Nós nos tornamos filhos de Deus quando recebemos o Jesus encarnado e passamos a crer no seu nome. Você pode apresentar a criança aqui, pedir para Deus guardar os caminhos dela, para Deus proteger ela. Jesus mesmo disse: deixai vir de minhas criancinhas. Você deve orar pelas crianças, você deve pedir para Deus guardar as crianças, mas você sempre que orar por uma criança, você deve também apresentar ela lá no futuro e dizer: Senhor, que um dia ele venha receber Jesus, que um dia ele venha crer em Jesus, que um dia essa criança cresça e se torne filha de Deus. Pelo poder que recebe quando aceita Jesus e crê no seu nome. Todos que o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Olha o que Paulo falou em Gálatas 3. Já estamos chegando no final dessa parte, já vamos orar.
Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 26. Amém? Gálatas 3, versículo 26 diz assim, ó: Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Amém? Todos sois filhos de Deus, todos. Como? Pela fé em Cristo. Paulo está dizendo que não são todos os homens que são filhos de Deus. Ele está dizendo que todos os homens que têm fé em Cristo são filhos de Deus. Amém? Então quem é Jesus? É o Verbo encarnado, o Filho de Deus encarnado, aquele que cumpre as profecias do Antigo Testamento e dá poder para se tornar filho de Deus a todo ser humano que o recebe e crê no seu nome. No exato momento que você recebe Jesus, o Jesus encarnado, no exato momento que você acredita que ele veio em carne aqui e crê no nome dele, você nasce de novo. Você recebe um novo nascimento de Deus e se torna filho e filha de Deus. As pessoas que recebem o Verbo e creem passam a fazer parte de uma nova família, a família de Deus. Nós vamos deixar a continuação para o próximo domingo. E eu quero que você entenda que nós vimos até agora que ele era o Verbo, que estava no princípio com Deus, que ele é o agente de criação de todas as coisas, que nele tudo continua existindo, que ele se tornou homem para salvar os homens que ele tinha criado, que ele se tornou homem para salvar a minha e a tua alma. E eu te pergunto nessa noite, você já entregou a tua vida para ele? A tua fé está no nome dele? Ou ainda está em outras coisas? Feche os teus olhos por um minuto. Ele morreu naquela cruz, queridos, por mim e por você. Ele deixou o céu, queridos, abriu mão da sua glória, se esvaziou de si mesmo, por amor a mim e a você. E você crê que aquele menino era Deus encarnado? Aquela geração não o reconheceu, mas você reconhece isso? Você reconhece que aquele menino que nasceu numa manjedoura era o Criador de todas as coisas, que veio a esse mundo para nos tirar das trevas e nos levar para a maravilhosa luz? Você reconhece o amor dele nesse ato? Você reconhece que ele não precisava fazer isso, mas que você precisava disso? Ele morreu naquela cruz. Ele se fez Verbo encarnado. E hoje ele está se oferecendo para você aqui. Não importa o quanto você errou na tua vida, o Verbo está aqui. E a palavra ainda é a mesma. A palavra ainda ecoa dizendo: todos que o receberam, que creem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus.
Obrigado, Pai, por esse sacrifício tão grande. Obrigado, obrigado pelo Verbo que se fez carne. Obrigado porque nós temos a oportunidade de aceitá-lo nessa noite. Porque nós temos a oportunidade de entregar nossa vida para Ele nessa noite, Senhor. Nós precisamos dEle mais do que nunca, Senhor. Nós precisamos dEle mais do que nunca. Nós precisamos acreditar nele mais do que nunca, Senhor. Nos ajuda nessa noite, que o Teu Espírito venha convencer-nos, que o Teu Espírito venha fazer com que cada um aqui deposite a sua fé somente nele, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito venha queimar nosso coração aqui hoje, nos convencendo, Senhor, aleluia, que nós precisamos dele, que só Ele tem a solução para os nossos problemas, que só Ele pode mudar a nossa história. Senhor, que nós possamos nos convencer aqui nessa noite, Senhor, que nós precisamos dele, Senhor, que nós possamos nos convencer aqui que Ele é quem diz que é, que nós possamos nos convencer aqui nessa noite, Senhor. Vem Espírito de convencimento nesse lugar, vem nessa moça, nesse moço, Espírito de convencimento. Vem convencer essas pessoas hoje que elas precisam só de Jesus, que elas precisam de Jesus. Vem convencê-las. Vem Espírito de convencimento aqui nesse lugar. Faz essa mãe, faz esse pai, faz esse jovem, faz essa criança entender. Faz eles entenderem nessa noite, Senhor, pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito. Vem convencê-los hoje aqui, Senhor. Vem convencê-los aqui hoje, que Tu tens planos para a vida deles, que Tu tens planos para a família deles, Senhor. Convence eles nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Convence que eles não precisam mais de outras superstições, que eles não precisam de objetos ungidos, que eles não precisam de estátuas, que eles não precisam de mais nada, mas que eles precisam só do Jesus que se fez carne. Senhor, convence eles nessa noite, Senhor. Convence eles nessa noite, Senhor. Senhor, opera neles nessa noite, Senhor. Opera nessa noite, Senhor. Liberta essa igreja da religiosidade, que eles entendam que eles só precisam do Jesus encarnado, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Convence, Senhor, a Tua congregação. Convence eles, Senhor, que toda a fé deles esteja depositada no único nome. Que toda a fé deles esteja depositada em uma única pessoa, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu Te agradeço por tudo nessa noite, em nome de Jesus. Amém.